você assistiu o final de Fate Stranger Fate e saiu com a cabeça explodindo? Uma guerra do Graal, em solo americano, 13 servos, ao mesmo tempo, mestres falsos virando verdadeiros, um Saber que não é o Rei Arthur e um final que deixou todo mundo se perguntando o que diabos acabou de acontecer? Hoje eu vou te explicar tudo o que rolou, do começo ao fim. Fala galera, aqui quem fala é o Angel e hoje eu vim finalmente falar desse anime grandioso que é Fate Stranger Fate, uma adaptação fabulosa de dar água na boca, que com certeza fisgou tantos fãs veteranos quanto quem acabou de cair de paraquedas na franquia. Mas como sempre acontece nesse universo, a história deixou um rastro de dúvidas, confusões e vários detalhes que a gente só entende de verdade olhando mais de perto. Por isso, sem mais enrolação, bora lá, porque hoje eu vou destrinchar todo o enredo de Fate Stranger Fate. Kinoko Naso cria um monstro que todo mundo acha que entende, até assistir a próxima obra. 7 magos, 7 servos, um cálice, sangue pra todo lado. Fate Zero distorceu essas regras. Stay Night as corrompeu. Apocrypha as modificou. E Grand Order as explodiu. Mas nenhuma obra até agora teve a coragem de pegar o livro de regras, rasgar em 1000 pedaços e criar sua própria versão. Pelo menos, não com tanta maestria quanto Fate Stranger Fate. O mais louco é que tudo isso nasceu de uma piada de 1º de abril. O criador por trás disso é o genial Ryogo Narita, aquele mesmo mestre em criar histórias com elencos gigantescos e super conectados, tipo Bacano e Durarara. De uma simples piada, Fate Stranger Fate evoluiu para uma light novel aclamadíssima e agora ganhou a sua versão definitiva, uma adaptação animada que simplesmente balançou todas as estruturas do Nasoverse. Mas antes que a gente mergulhe de cabeça no anime, precisamos entender o que exatamente estamos assistindo. Lá em Fate Stay Night, fomos apresentados a ideia de que não existe nenhuma regra dizendo que uma cópia não possa superar o original. O Shiro Emiya provou isso em um nível micro, usando as projeções dele. O que Fate Stranger Fate faz é pegar essa mesma filosofia e jogar em um nível macro, levantando a seguinte pergunta: será que uma Guerra do Graal inteira, completamente forjada, pode superar uma original? Porque aqui a gente não está lidando com 7 mestres lutando pelo cálice. A obra joga na nossa cara um cenário de caos absoluto. O Narita não cria um Battle Royale limpo e organizadinho como as demais histórias. Ele cria um ecossistema à beira do colapso. É uma verdadeira panela de pressão, onde facções diferentes, com motivações, morais e passados totalmente distintos, são forçados a bater de frente umas com as outras, até que só sobre uma dupla de pé. E essa guerra sai do controle, não porque os participantes são amadores, como em algumas outras, mas sim porque o próprio sistema é uma abominação desenhada para quebrar. Como o Grau de Snowfield é uma farsa, a linha que define o que é um herói fica perigosamente embaçada. Isso invoca para o campo de batalha entidades conceituais, encarnações de doenças e monstros absurdos que a Guerra de Fuyuki tradicional jamais permitiria entrar. Tudo isso enquanto uma guerra falsa e uma guerra verdadeira acontecem ao mesmo tempo, entregando de bandeja o grande tema que o autor queria entregar na nossa cara: o puro e destrutivo caos. É galera, Absolute Cinema, porque se tem uma coisa que esse anime conseguiu entregar com total maestria, foi sem dúvidas o puro caos. Se você é um fã das antigas de Fate e está prestes a mergulhar em Stranger Fate, pode ir tratando de desaprender quase tudo que você sabe. As regras mudaram, o palco é outro e os atores são infinitamente mais perigosos. Agora, se você é novato e chegou na franquia só agora, sorte sua! Você já começa o anime com uma baita vantagem. Afinal, não tem absolutamente nada para desaprender. Como já deu para perceber, um dos grandes diferenciais desse anime é justamente o palco da treta. A história larga de vez aquele misticismo tradicional japonês de Fuyuki e aterrissa com 2 pés na porta, bem no meio do deserto americano, alguns anos depois de toda aquela confusão e tragédia da Quinta Guerra do Graal, lá no Japão. Sim, a Guerra do Shirou, da Rin e da Saber. Uma anomalia sinistra começa a pulsar em Snowfield, no estado de Nevada. E por que logo em Snowfield? Primeiro, porque essa paisagem seca e desértica combina perfeitamente com a vibe artificial e exagerada da carnificina que está prestes a começar. Segundo, porque os americanos no universo de Fate definitivamente tem um parafuso a menos. Os caras olharam pra toda aquela desgraça que rolou em Fuyuki e pensaram: genial, vamos fazer a mesma coisa aqui no nosso quintal. Tudo começa quando uma organização secreta do governo dos Estados Unidos se junta a uma facção de magos renegados. Eles simplesmente decidiram que a Associação de Magos lá em Londres não ia ficar com o monopólio de magia. Eles queriam o próprio brinquedinho onipotente deles. Eles queriam de uma forma bem clara a sua própria bomba atômica mágica. E para fazer isso virar realidade, esses caras passaram anos
mapeando as linhas lei, que são como veias de energia mágica por baixo da terra, e construíram uma infraestrutura colossal escondida debaixo da areia e da cidade de Snowfield. Tudo com o único e perigoso objetivo de replicar o milagre sombrio de Fuyuki. Só que para o azar deles, recriar essa rinha de galo histórica não é tão simples assim. O que começa em Snowfield mal pode ser chamado de Guerra do Graal. Não de verdade. Por mais que os americanos tenham conseguido roubar os dados vitais lá da terceira guerra de Fuyuki, ainda faltava muita coisa. Pensa comigo. É como tentar copiar um Windows original, usando um pendrive pirata de 2008. O sistema pode até ligar, mas de brinde, começa a instalar um monte de vírus que ninguém pediu. O resultado? Em vez de focar apenas grandes heróis, esse Graal falso começa a puxar monstros, doenças vivas e conceitos absurdos que nem deveriam ter forma física. E sabe o que é pior? Os americanos sabiam exatamente onde estavam se metendo. Na verdade, era exatamente isso que eles queriam. O único objetivo dessa falsa guerra era abrir o caminho. Eles queriam usar essa primeira tentativa falha como uma cobaia para modelar um sistema realmente funcional e assim atrair o verdadeiro Graal para a Nevada. Eles arquitetaram desde o início um ritual de 2 camadas. Toda a estrutura da guerra falsa não passava de uma bateria gigante e um catalisador feito sob medida para dar o pontapé inicial na segunda e verdadeira guerra. É por isso que o Faldeus, o cara do exército, fica só observando de camarote e guarda a própria invocação para a segunda etapa. O saldo de toda essa loucura: 13 servos soltos no mesmo campo de batalha, 6 da falsa guerra e 7 da verdadeira. Mas o perigo real vai muito além dos números. O pesadelo não é só a presença isolada de cada um deles, e sim a reação em cadeia devastadora que a colisão de todas essas forças juntas está prestes a gerar. Porque em Fate Stranger Fake, ninguém luta sozinho. Aqui, toda ação gera uma reação igual ou oposta. De um lado, o governo americano puxando as cordinhas com Faldeus na linha de frente, do outro, a Torre do Relógio levando um tapa na cara e vendo seus próprios alunos se jogarem na briga, e no meio desse fogo cruzado, a polícia de Snowfield, armada até os dentes com fantasmas nobres, a igreja mandando seus executores, e a tribo nativa tratando a cidade inteira como um parasita que precisa ser queimado até virar cinzas. O jeito que Narita manipula os personagens é tão absurdo que muitas vezes fica até difícil apontar quem é o verdadeiro protagonista. Ele desenvolve a galera secundária com tanto cuidado que todo mundo parece principal, mas no meio desse mar de gente, existe sim aquelas peças-chaves, aqueles núcleos que puxam a narrativa e fazem o mundo girar ao redor deles, mesmo quando não estão em tela. E aqui, em Stranger Fake, a gente precisa destacar alguns nomes para dar o próximo passo. Começando pela Ayaka Saijou, a clássica garota comum que caiu de paraquedas no meio da bagunça. Só que quando o assunto é Fate, a palavra comum pode ser bem relativa. Após ter sido jogada numa guerra que não pediu, caiu em um mundo que mal entende, mas aos poucos vai provando ter laços bizarros e profundos com Fuyuki, com Snowfield e com a própria magia, muito mais do que ela sequer poderia imaginar. Ao lado dela temos o Saber, que é ninguém menos, ninguém mais que nosso querido Ricardo Coração de Leão, o rei da Inglaterra, que sempre foi completamente obcecado pela lenda do rei Arthur. Ele encara tudo com uma empolgação quase infantil, mas não se engane, por trás desse sorriso contagiante se esconde um intelecto tático brilhante, traumas pesados e uma força devastadora. A dinâmica dele com Ayaka é simplesmente um dos pilares da obra, sendo o motor que faz tudo girar e várias coisas acontecerem ao seu redor. É claro, também não pode faltar ele, o rei dos heróis que retorna. Gilgamesh está de volta na classe Asher, exalando aquela arrogância colossal que os fãs tanto amam. Dessa vez, a mestra dele é Tini, uma jovem líder daquela tribo nativa local que eu comentei antes, e surpreendentemente, essa garota consegue lidar com o ego inflado do rei com uma frieza bastante impressionante. Mas o que realmente joga atenção nessa guerra é outro desses personagens que podemos facilmente chamar de protagonistas. Sim, o nosso querido Lancer, o Enkidu, o único ser em toda a existência que Gilgamesh olha nos olhos e chama de amigo. O Enkidu foi o grande motivo de Gilgamesh ter buscado a imortalidade e moldou quem o rei dos heróis é hoje, mesmo tendo nascido ironicamente com o único propósito de matá-lo. A simples presença de Enkidu aqui já nos prova que a coisa vai ficar bem insana, e a escala dessa obra é outra, pois pela primeira vez, os dois são trazidos para o mesmo campo de batalha, e a colisão entre eles promete ser um evento apocalíptico. Para quebrar um pouco essa tensão de fim de mundo, a gente também tem Fletch Scardos como um dos protagonistas. Ele é um estudante da Torre do Relógio, aluno direto do Lord Hermeloy, com um talento mágico absoluto, mas a mente dele operando de forma caótica como um Golden Retriever solto no parquinho. O cara entrou na guerra quase por acidente, mas graças a isso trouxe um nível de leveza e imprevisibilidade que só ele consegue entregar. É lógico, tem vários outros personagens fundamentais que movem o roteiro, mas esse grupo carrega um peso colossal, não só pelas explosões que causam em tela, mas pela bagagem que trazem de toda a franquia. O Gil e o Enkidu
Piccolo com seu passado, o Saber e sua conexão com a Artoria, o Flat puxando todo o núcleo da Torre do Relógio, tudo isso se choca e impacta a história de um jeito absurdo. Principalmente a Yaka que, bom, que esconde certos segredos, tão pesados que se eu contar agora, eu estrago a maior reviravolta da temporada inteira. Então respira fundo e segura o like, porque a parte de spoilers começa agora. Aviso rápido, a partir de agora, as barreiras de segurança foram oficialmente rompidas. Nós vamos entrar de cabeça nos grandes arcos, nas mortes, nas reviravoltas e na verdadeira engenharia do caos que é Snowfield. Mas se você chegou até aqui, já ficou bem claro que você curte a lore de Fate, ou pelo menos ama mergulhar a fundo em universos complexos. Então, o que você está fazendo parado aí? Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, pois sua força ajuda demais a trazer mais vídeos insanos como esse para vocês. Agora sim, com as cartas na mesa, nós finalmente podemos começar a destrinchar os eventos da primeira temporada sem nenhum medo de soltar spoilers. Vamos passar a limpo aqueles momentos chaves que com certeza foram o grande brilho da obra e de quebra resolver de vez aquelas dúvidas que devem ter ficado martelando em sua cabeça. Apesar de estarmos vendo a introdução de uma falsa guerra, pode esquecer aquela ideia de um começo chato ou enrolado. O prólogo já chega chutando a porta com o impacto de um meteoro, a colisão colossal entre Enkidu e Gilgamesh. Esse confronto não só marca o anime, mas já dá o tom de tudo que a gente vai ver a partir daqui. Aqui as batalhas não tentam se conter, o negócio vai para o extremo, muito rápido. A primeira grande prova de que essa guerra quebrou totalmente a balança de poder acontece assim que Gilgamesh e Enkidu sentem a presença um do outro. Eles não mandam um recadinho, os dois simplesmente se encontram no meio do deserto de Nevada e começam a se destruir na mesma hora. E olha, o nível de poder que eles jogam na mesa faz o grande clímax da Guerra de Fuyuki parecer até uma briguinha de bar. O choque brutal dos seus ataques máximos abre uma cratera tão gigantesca que altera a topografia inteira do estado. Essa batalha serve como um aviso gigantesco. A escala de força perdeu o controle total. E o mais louco é que essa luta de proporções cataclísmicas é ao mesmo tempo um duelo até a morte e um abraço caloroso entre dois velhos amigos, que esperaram milênios para cruzar armas mais uma vez. O estrondo desse reencontro é tão massivo que alerta qualquer mago competente do planeta e ativa de vez os gatilhos mais profundos do próprio Graal. Além disso, logo no segundo episódio, uma coisa fica cristalina. O Narita conhece o universo de Fate como a palma de sua própria mão. Tudo bem que a obra teve uma supervisão do próprio Naso, que com certeza deve ter dado seus pitacos e mexer uns pauzinhos nos bastidores, mas o show de conhecimento é todo do Narita. Ele não apenas colocou Gilgamesh e Enkidu frente a frente, como pescou conceitos cirúrgicos da franquia que os animes quase nunca exploram, como os Apóstolos Mortos, os verdadeiros vampiros do Nasuverso e até a agência de enterro da igreja, para os fãs de hardcore do universo. Isso é um fanservice impecável, e a prova definitiva de que Narita sabia exatamente o tamanho do monstro que estava domando quando decidiu dar vida a essa história. Se você parar para pensar, por mais incrível que pareça, a maior parte dessa temporada foi na verdade um gigantesco arco de preparação. O objetivo não era resolver tudo agora, era criar, montar e, é claro, bagunçar completamente as alianças e facções. Sim, a gente teve batalhas de cair o queixo e reviravoltas absurdas, mas o propósito real de tudo isso era colocar as peças no tabuleiro e forçar um choque direto entre elas, obrigar essa galera a se unir ou tentar se destruir. A prova perfeita disso são aquelas lutas insanas como Gilgamesh contra a Hipólita e o Alcides, ou então Alcides batendo de frente com a Ishtar. Foram combates frenéticos com aquela escala de poder assustadora que é extremamente bom de assistir, mas você também deve ter reparado que nenhuma dessas batalhas teve uma conclusão real. Isso acontece porque finalizar a luta nunca foi o objetivo do autor nesses momentos. Narita apenas queria dar um gostinho de cada monstro ali, o que eles eram capazes de fazer e como interagiam entre si. Ele fez todos os personagens colidirem de frente, justamente para ficar fácil de todos entenderem de um jeito bem visual e explosivo quem era aliado, quem era inimigo e como exatamente as trincheiras dessa guerra vão ficar divididas daqui pra frente. Mas assim que esse grande jogo de xadrez inicial termina, a gente mergulha de cabeça no primeiro evento colossal dessa história, o cerco ao hospital, e é aqui onde o bicho realmente começa a pegar. Todas aquelas facções que foram apresentadas com tanto cuidado finalmente colidem, e não é um embate qualquer, é um confronto num nível tático e numa escala simplesmente gigantesca. Tudo começa trançando uma linha
linha muito clara no chão. De um lado, a galera que queria proteger a jovem Tsubaki e o seu servo bizarro, o Pali Heider, e do outro, quem quer apagar os dois do mapa a qualquer custo. E o mais louco disso tudo, eles sequer precisaram colocar o pé para fora do hospital para virar a cidade de cabeça para baixo. Só a existência e a presença da dupla já funcionavam como gatilhos, disparando uma reação em cadeia implacável que arrastou todo o resto do elenco para aquela linha de frente. E que batalha, meus amigos, o Jack batendo de frente com Alcides, com o apoio tático da polícia, o choque de proporções épicas entre Richard e o Gilgamesh, todo esse caos desenfreado servindo para provar duas coisas. Primeiro, que o Narita é mestre absoluto em criar ecossistemas vivos, onde cada peão no tabuleiro respira e reage ao que acontece à sua volta. E segundo, para jogar na nossa cara um espetáculo visual de cair o queixo, entregando combates frenéticos, animação de ponta e coreografia de tirar o fôlego. E o conflito ganha proporções divinas de um jeito totalmente inesperado com a chegada de Ishtar, a deusa de Vênus da Mesopotâmia. Se você assistiu Grand Order, deve lembrar dela usando o corpo de Rin, mas aqui o jogo é outro. Ela toma posse do corpo de um homúnculo chamada Filia, uma das várias criações da família Sbern, que por sinal deve ter um molde divino, viu? Porque não sai mulher que não seja linda. Acontece que Ishtar tinha deixado um selo preparado, uma armadilha para voltar ao mundo dos vivos no exato instante em que o Gilgamesh e Enkidu pisassem na mesma era. Ela até tenta vestir a máscara de protetora da humanidade, mas não se engane, ela não passa de uma deusa vingativa e afogada em ressentimento. Ela guarda um ódio milenar e venenoso contra Gilgamesh, que rejeitou o amor dela lá na epopeia, e também contra Enkidu. Quando ela entra no tabuleiro, as regras mudam na hora. O que ela faz é simplesmente o maior pesadelo do rei dos heróis. Usando sua autoridade divina e uma chave reserva dos portões da Babilônia, Ishtar simplesmente tranca o arsenal de Gilgamesh. Ela tira a principal arma dele e a joga fora. E sabe qual é a maior ironia disso tudo? Isso só aconteceu por causa da velha arrogância do próprio Gil. Ele mandou fazerem aquela chave reserva, mas como tinha certeza de que nenhum humano conseguiria usar, jogou fora como se fosse lixo. Ele só não contava que uma deusa estava de olho, esperando a chance de usar os próprios privilégios divinos para trancar o baú do tesouro do rei. Mas enquanto deuses e reis estão ocupados quebrando montanhas, a verdadeira tragédia dessa temporada ganha forma no coração inocente e quebrado de uma criança. A Tsubaki Kuruoka é uma garotinha de só 10 anos, que passou por abusos cruéis e experimentos desumanos nas mãos dos próprios pais. Tudo porque esses magos implacáveis queriam vencer a Guerra do Graal a qualquer custo. O desespero inconsciente dessa menina acaba transformando ela numa mestra da falsa guerra, e o servo que atende ao seu chamado não é ninguém menos, ninguém mais que o Pali Heider, ou o Cavaleiro Branco dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. O detalhe macabro é que Pali Heider não é um espírito heróico que um dia esteve vivo, ele é a cristalização do conceito da peste, da doença e da própria morte. Só que ao ser invocado pela Tsubaki, essa entidade puramente destrutiva começa a desenvolver algo assustador: empatia. A própria morte passa a sentir emoções e Pali Heider vira uma espécie de cão de guarda bizarro, obcecado em realizar todos os desejos da garotinha. O grande problema é que ele não tem a menor ideia do que é certo ou errado, e não consegue diferenciar o que é força de expressão e o que é literal. E é exatamente aí onde mora o terror psicológico e emocional desse arco. Pensa no perigo insano que é ter uma força apocalíptica tentando a qualquer custo cumprir os desejos vagos de uma criança assustada, que só queria um mundo onde estivesse segura. O resultado dessa mistura é um reality marble doentio, onde uma parte inteira da cidade e todos que estão lá dentro começam a ser literalmente engolidos pela anomalia letal desse servo. Mas como era de se esperar, a gente já imaginava que os mestres e os servos dariam seu jeito para quebrar essa prisão conceitual, passando por 1000 dificuldades, mas achando uma saída no final. Só que estamos falando de Hyogi Narita. O cara simplesmente não aceita ir pelo caminho fácil. Ele é um verdadeiro mestre em puxar o tapete na nossa cara. Durante esse arco, somos bombardeados por vários pequenos plot twists que servem apenas para ser uma cortina de fumaça para esconder a verdadeira bomba. Tem a tragédia do suposto suicídio da Tsubaki, a revelação de que Richard sempre soube que o rei Arthur era uma mulher, o choque de descobrir que existem 2 Ayakas no mundo, tudo isso escalando para culminar no verdadeiro e maior plot twist de todos: a morte de Fletch. A queda de Flex Cardos é, sem sombra de dúvidas, o soco no estômago mais doloroso de toda a temporada. Até esse momento, ele era o nosso alívio cômico, brilhante, mas muito mais que isso, ele também era um poço de carisma e simpatia que facilmente tinha bagagem para carregar a série inteira nas costas como protagonista. Ver algo então incrível, com tanta história, vindo até mesmo de outras franquias, morrer assim é um tapa na cara de qualquer um que achava que tinha adivinhado para onde esse roteiro estava indo. É o momento em que Narita rasga o roteiro e diz claro e em alto som: ninguém aqui é invencível, todos estão à mercê da crueldade imperdoável dessa guerra. E aquele clima de apresentação mais calmo e amarradinho, bom, ele acabou de vez. Mas se você acha
acha que uma simples morte é o suficiente para o autor parar de usar um personagem, se você acha que o Flat foi apenas um desperdício, ou está aí se perguntando, ele realmente morreu? Saiba que a resposta é muito mais complexa e sombria. A partir desse ponto da história, a morte do corpo físico de Flat não é o fim da linha para o personagem, e sim um novo e assustador começo, porque é exatamente aí que um segredo obscuro vem à tona. A linhagem Scargius guardava uma anomalia sinistra na sua genética mágica. Com a morte de Flat, aquela mente caótica e alegre que a gente conhecia é substituída pelo despertar de Tia Scargius, uma entidade ancestral e uma verdadeira arma de destruição, com uma consciência aterradora que estava adormecida dentro dele todo esse tempo. Uma força ligada a conceitos muito superiores e que, para o desespero de todos, é capaz de lidar com um servo. Mas o nível de destruição que o Tia vai causar, isso a gente vai ter que guardar para a segunda temporada, ou para um próximo vídeo. O fechamento dessa primeira temporada não é só a conclusão de um arco, é um momento em que as histórias colidem e deixam cicatrizes profundas no mundo. Ao mesmo tempo, ele escancara as portas para os novos mistérios que vão ditar o ritmo da próxima metade, e também do grande final, que sim, deve acontecer na segunda temporada. E é claro, o trio mesopotâmico já está em movimento. Eles podem até ter tido pouca participação na reta final dos últimos episódios, mas de forma alguma podem ser esquecidos. O Gilgamesh acabou levando um golpe mortal e foi deixado em estado crítico. O Enkidu percebeu o tamanho do problema e agora busca uma aliança para conseguir deter a deusa vingativa. E enquanto isso, a Ishtar continua agindo em silêncio, movendo os pauzinhos nos bastidores em busca de algo que ela jamais deixaria 100% claro. E esse núcleo de seres divinos está longe de ser deixado de lado, e o fato de o estado atual deles ser mantido em segredo é a maior prova do peso absurdo que eles irão ter no futuro. A verdade é uma só, o Graal ainda não foi alcançado, e as peças mais pesadas desse tabuleiro mal começaram a mostrar seus verdadeiros trunfos. E agora, entrando nessa nova fase do jogo, a cabeça de absolutamente todo mundo está a prêmio. Fate Strange Fake não é só mais um nome ligado a uma lista gigantesca no Nasuverso, é uma obra fundamental e um ponto de virada que redefine completamente o potencial de até onde essa franquia poderia chegar. E o grande culpado por isso é o famoso estilo Narita. Sem sombra de dúvidas, esse é um dos maiores acertos dessa obra, e o que me fez achar Stranger Fake um upgrade delicioso em relação a adaptações antigas. Mas o maior trunfo de Narita foi pegar aquela melancolia, aquele destino trágico clássico de Fate e injetar uma dose letal de humor ácido e de imprevisibilidade. Ele criou a dinâmica de um elenco gigantesco, onde simplesmente não existem NPCs. Em Snowfield, desde o mestre mais poderoso até o policial mais raso da tropa de Orlando, todo mundo tem sua própria motivação, sua história e seu peso dramático. É uma verdadeira narrativa em teia de aranha. Uma ação que um personagem toma num canto isolado da cidade pode muito bem causar a morte de outro lá no extremo oposto. E tudo isso fazendo um sentido lógico e brilhante. Além de tudo isso, a importância de Stranger Fake para a franquia tem um valor inestimável. A obra funciona como uma ponte perfeita entre o sistema clássico de Fuyuki e os conflitos em escala absurda de Fate Grand Order. As sementes que foram plantadas lá em Snowfield, como a manipulação de divindades no nível de Ishtar, o verdadeiro papel de Enkidu como ferramenta da criação e até as anomalias assustadoras como Pali Heider e o Tia Scargius estão conectados de forma direta com toda aquela loucura multiversal que a gente vê nos Lost Belts e no Fate GO, fazendo uma boa ponte entre aqueles mais casuais, que viram obras mais pequenas, com aquela obra mais gigantesca. E falando sinceramente sobre a adaptação, eu não tenho nada a reclamar. O estúdio pegou uma história que nasceu como uma brincadeira, de 1º de abril, e a eternizou em tela com uma animação deslumbrante, uma trilha sonora simplesmente impecável, que me faz, no fim das contas, dizer que a primeira temporada de Fate Stranger Fake é a prova definitiva de uma coisa só. No mundo de magos e de lendas, uma falsificação feita com ambição não só consegue se igualar ao original, como também tem o poder de consumir, destruir e superar tudo aquilo que um dia serviu de inspiração. A cortina se abriu para a maior de todas as farsas, e nós temos muita sorte de ter ingressos na primeira fila, para ver o mundo inteiro queimar com estilo. Bom galera, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Se curtiu essa viagem, não se esquece de esmagar o botão de like, se inscrever, dar uma maratonada nos vídeos, porque tem muito conteúdo de Fate aqui no canal. E fica ligado, se você quer entender de vez como entrar nesse universo, logo logo vai sair um guia definitivo aqui no canal, explicando tudo o que você precisa fazer para entrar nessa franquia, que parece confusa, mas agora em pleno 2026 é bem fácil de entender. E para eu saber quem são as verdadeiras lendas que acompanharam esse vídeo até o final, comenta aí embaixo, coração de leão. Não se esquece também de compartilhar o vídeo para apoiar a criação de mais conteúdos como esse, mas por agora eu vou ficando por aqui, então valeu, um grande abraço, falou, fui! Ha!